Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo trazendo para vocês as análises dos jogos de futebol dessa quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Data onde teremos aqui mais dois jogos válidos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro. E também teremos aqui rodada cheia da UEFA Europa League. Mesma coisa que a gente teve ontem na Champions League, a gente terá hoje na Europa League, tá? Todos os jogos acontecendo às 17 horas. É jogo pra caramba, então a gente vai tentar filtrar aqui as melhores possibilidades pra gente fazer trade nesses jogos aqui, beleza? Se você gosta do conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui no vídeo pra fortalecer e ativa as notificações pra receber sempre o nosso conteúdo aí. Queria avisar vocês, se você trabalha no mercado de overgoals, uma boa alternativa que eu tenho aqui para ajudar vocês é o meu e-book, onde eu relato ali, onde eu documentei a minha estratégia de mercado de gols ao longo das últimas 5 temporadas. Eu peguei todas as entradas que eu fiz ali, determinei um padrão, estabeleci a minha metodologia e compartilhei isso com vocês nesse conteúdo que está aqui na descrição do vídeo. Então, se você não conhece ainda, baixe o meu e-book de overgoals aí, que pode ajudar você a trabalhar nesse que é um dos mercados de maior liquidez, mais atrativos aí no trading esportivo e nas casas de aposta também, beleza? Bom, começando aqui com as nossas análises nos jogos das 17 horas. Primeiro jogo aqui a gente tem Aston Villa e Red Bull Salzburg. O que é importante a gente pegar aqui, tá? A dinâmica da tabela é a mesma da Champions League, tá? Então os 8 primeiros eles classificam direto para as oitavas de final. E da 9ª colocação até a 24ª, esses times aqui disputam um playoff, tá? Então a gente tem o Salzburg aqui com 6 pontos, né? Que tá precisando da vitória para tentar ingressar aqui nesse grupo dos até a 24ª colocação para tentar chegar aos playoffs da competição. O Aston Villa é o vice-líder da competição, mesma pontuação do Lyon, que é o líder, tá? Os dois têm 18 pontos. Então, para o Aston Villa, esse jogo aqui vale a liderança da primeira fase toda, né? Então, se ficar líder da primeira fase toda, é a garantia de que vai disputar até a semifinal, o jogo de volta dentro da sua casa. Final em jogo único, em campo neutro, tá? Então, o Aston Villa tem essa possibilidade. Vencendo o jogo, pode ser o líder geral aqui da classificação, tá? Então, é um jogo interessante, importante para as duas equipes. O Aston Villa é bem favorito dentro de casa a 1,40 e o Salzburg a 6,50 fora de casa. Para mim, um jogo interessante para back ao time favorito e também no mercado de ambas marcam, tá? 1,67 aqui a gente pode pegar aí entre 1,70 e 1,80 lá no Bolsa de Apostas, esse preço aqui. Aston Villa e Salzburg é essa a minha análise. Depois a gente vai para Basel e Vitória Pilsen. Vamos ver aqui como é que estão as duas equipes na classificação. Vitória Pilsen na posição 17 e o Basel na posição 27. Para o Basel chegar aqui nessa zona de classificação para playoffs, precisaria vencer e contar com derrotas de 3 ou 4 equipes, outras equipes aqui, para conseguir essa vaga na próxima fase. Já o Vitória Pilsen, com 11 pontos, basicamente se garante com um empate, tá? Então aqui é um jogo onde a necessidade é maior para o time da casa. Então a gente pode esperar aqui um confronto com muito mais iniciativa do time do Basel aqui. Não demonstrou ao longo dessa competição ter volume suficiente para conseguir se impor contra a grande maioria dos adversários, mas o fator necessidade aqui coloca a equipe como favorita nesse jogo. O Basel que vem de 3 derrotas seguidas, tá? Então é interessante a gente acompanhar a race do time para entender como é que essas equipes se comportam. Já o Vitória Pilsen vem de 4 empates seguidos aqui, ou seja, é um time que com mais um empate garantiria a sua classificação, então é muito provável que o time tente conservar essa condição dentro do jogo, então um lay ao Vitória Pilsen pode ser uma boa entrada nesse confronto aqui. Depois a gente vai para Celtic e Utrecht da Bélgica. Aqui a gente tem uma situação, aliás, o Utrecht é da Holanda, não é da Bélgica. A gente tem aqui uma situação onde o Celtic é o último colocado que garante vaga nos playoffs, ele é o 24º, tá? Com 8 pontos. Só tem o Celtic com 8 pontos, então acima dele tem equipes com 9 pontos e atrás dele aqui tem o Ludogorets com 7, o Feyenoord com 6, aí tem uma galera com 6 pontos aqui, tá? Então o Celtic precisa
vencer o seu jogo, porque um empate aqui, ficando na casa dos 9 pontos, ele pode ser ultrapassado por várias dessas equipes que estão logo atrás dele aqui. Então, para o Celtic é muito importante vencer esse confronto aqui e vai pegar o Utrecht, que está lá na 34ª colocação, já não tem chance de mais nada, tá? Então aqui, Celtic a 1,40 é um bom back favorito pela necessidade, porque o Celtic é melhor, porque o Celtic joga dentro da sua casa, provavelmente com um bom público aqui para esse confronto também, então a gente deve ver o Celtic sim sendo superior nessa faixa de preço aqui entre 1,40 e 1,50, eu acho uma boa odd para back ao favorito. Seguindo em frente, a gente tem Midtjylland da Dinamarca e Dinamo de Zagreb, tá? Aqui o Midtjylland é o 4º colocado, praticamente garantido aí entre os 8 primeiros, né? O Midtjylland tem 16 pontos, então dificilmente ele seria ultrapassado por equipes aqui que estão fora dessa pontuação, então o Midtjylland se manterá dentro desse G8 independente do resultado. Já o Dinamo precisa sim, pelo menos de um empate também para se manter aqui entre os times que vão para a fase de playoffs, tá? Esse jogo aqui é um jogo um pouco mais difícil da gente fazer porque o interesse das equipes não é tão grande assim, então a gente pode ter, nesse caso aqui, um jogo sem tanto volume, tá? Embora as duas equipes sejam equipes com uma característica over nos últimos jogos, tá? Então esse pode ser um fator interessante, um mercado para a gente explorar. A linha do over 2,5 tá 1,73, tá? É o mercado que eu ficaria de olho para esse confronto aqui, o over goals entre Midtjylland e Dinamo. Na sequência temos Porto e Rangers, o time do Porto que vem muito bem lá no campeonato português, aqui na Europa League é apenas o 9º colocado, precisa de uma vitória aqui para ingressar no G8, tá? Temos aqui o Porto com 14 pontos, logo à frente dele tem o Betis com 14, Ferencváros com 15, a Roma também com 15, Braga e Midtjylland com 16, então todos esses times aqui estariam ao alcance do Porto, então qualquer um desses times aqui perdendo o seu jogo e o Porto vencendo, o time português conseguiria ingressar nesse grupo de G8 aqui, pegando vaga direto nas oitavas, tá? Vai enfrentar a equipe do Rangers, que tá lá na 31ª colocação, dificilmente conseguiria chegar na pontuação necessária para entrar na fase de playoffs aqui, então o time do Rangers praticamente joga por mais nada. Podemos ter aqui também um back ao favorito aqui com uma odd mais amassada, mas talvez com leitura mais clara ainda do que o jogo anterior que a gente comentou aqui, que também é um jogo importante, tá? Então aqui a gente pode ter um back ao Porto com certa clareza aqui para poder fazer essa entrada, certo? Depois a gente vai aqui para o Steaua Bucareste contra o Fenerbahçe da Turquia. Fenerbahçe é o 18º colocado, um empate também serve para o Fenerbahçe se manter aqui nessa zona de playoffs. Já o Bucareste aqui também precisaria de um certo milagre aqui para poder chegar nessa zona de classificação. Precisaria contar com a derrota de vários outros times aqui que estão à sua frente e ele fazer o seu papel aqui dentro de casa contra o time do Fenerbahçe, que é um time relativamente qualificado, tá? Então aqui eu acho que a gente não tem muita coisa para buscar nesse jogo aqui, talvez um lay ao time da casa, mas não é um jogo que eu daria prioridade aqui, justamente porque um empate ao time visitante já é suficiente nesse jogo e o time mandante não tem mais muito o que fazer na competição. Seguindo adiante, a gente tem Estrela Vermelha e Celta de Vigo. O Estrela Vermelha está na 11ª colocação, pode ainda sonhar com um possível ingresso aqui nesse G8, mas é aquilo que a gente estava falando, a mesma coisa do Porto, talvez uma situação pior ainda, porque tem um ponto a menos, então precisaria contar com vários fracassos combinados aqui das equipes à sua frente para poder chegar numa vaga aí. É mais fácil pensar em garantir a sua condição de playoffs aqui, dificilmente perderia essa condição atualmente, né, pela posição que se encontra na tabela. A mesma coisa o Celta, então acredito que esse jogo aqui pode ser um jogo aí de um empate entre as duas equipes, a necessidade de vitória não é tão grande dos dois times, então não é um jogo que eu daria tanta atenção também, ok?
Eagles e Braga, vamos ver esse confronto aqui. A gente tem a situação de tabela, o Braga na 5ª colocação. Vem bem aqui nas últimas partidas, 2 vitórias seguidas contra o Nottingham Forest, um jogo bem difícil aqui contra o Nice, também um jogo difícil, fora de casa venceu o time francês. Então o Braga ocupa a 5ª colocação e o Eagles ocupa a 30ª colocação com 4 derrotas seguidas aqui também. A chance de classificação para a fase de playoff é muito baixa aqui para a equipe do Eagles. Então a gente pode ter um bom jogo do Braga que não necessariamente precisa vencer. Jogaria para vencer esse jogo só para tentar melhorar um pouco a sua condição na tabela e eventualmente pegar um adversário teoricamente um pouco mais acessível na próxima fase, né? Mas já garantiu aí praticamente a sua 8ª de final aqui o time do Braga, tá? Então, jogo quem for trabalhar esse jogo tem que levar em consideração que o time tem pouca necessidade de vitória. Seguindo em frente aqui, a gente tem Genk e Malmo. Aqui outro confronto de 2 equipes que o Malmo já está lá na vice-lanterna da competição, já não joga por mais nada, e o Genk ainda pode chegar no G8 aqui, está numa condição muito parecida aqui do Estrela Vermelha também. Com 13 pontos na tabela, precisaria contar aqui com derrotas de Porto, Betis, Ferencváros, Roma, Braga, qualquer um desses times que perder. Pode ser interessante para o Genk conseguir chegar nesse grupo de G8 aqui, tá? Então o time da casa, outro back favorito que a gente pode ter aqui, odd de 1,30 a gente vai conseguir pegar talvez lá a 1,40 esse preço aqui no Genk, mas precisamos que o time dê um padrão aí que eu particularmente não tenho acompanhado tanto essa equipe, não sei se o padrão de leitura de jogo aqui é claro o suficiente para a gente poder embarcar nesse back favorito nessa odd, tá? Então é um jogo para se acompanhar, quem trabalha back favorito aqui pode deixar separado esse jogo para fazer. Na sequência temos Lille e Freiburg, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem a equipe do Lille pagando odd 2, o Freiburg pagando odd 3,90. O Freiburg é o 3º colocado, vem muito bem na competição também. E o Lille, aqui para o Lille é importante esse resultado, porque caso não vença seu jogo, pode ficar de fora dessa fase aqui, dessa vaga de playoffs aqui. Tendo bons times aqui como o Ludogorets, como o Feyenoord, como o Basel, como o Salzburg, todos esses times aqui que estão fora dessa zona de playoff aqui, né? E provavelmente vão jogar muito forte para tentar vencer seus jogos. E caso o Lille não consiga um bom resultado aqui, fica com a sua vaga em risco aqui. Então, a necessidade de vitória é do time francês, justifica esse favoritismo nas odds, tá? Mas pelo que vem jogando a equipe do Freiburg, é muito difícil a gente assumir alguma posição no match odds nesse jogo aqui. Eu gosto da linha do over 2,5, pagando acima de 1,90 para esse jogo aqui. Acho interessante porque pela necessidade o time da casa vai sair, vai acabar deixando espaço para um adversário que dá muito contra-ataque, tá? Então é interessante a gente analisar por esse aspecto aí também, beleza? Seguindo a gente tem Ludogorets e Nice. Aqui, como eu falei para vocês, o Ludogorets está lá na 25ª colocação, primeiro time fora da zona de playoffs aqui. Precisa vencer e contar com o tropeço de alguma das equipes que estão logo à sua frente aí para poder ingressar nessa fase de playoffs. O Nice, apesar de ter vencido na última rodada um jogo contra o Eagles por 3-1, o Nice está lá na 33ª colocação com 3 pontos, não tem mais como chegar nessa fase de playoffs aqui. Então um jogo importante aqui é pro Ludogorets, outro time que deve se impor dentro de casa como favorito, odd próxima de 1,80 aqui. Também é um time que eu gosto de cogitar trabalhar a favor dele, mas entre o Genk com odd 1,30 jogando dentro de casa, precisando vencer, e o Ludogorets com odd de 1,75, 1,80 dentro de casa, precisando vencer, o padrão que o Ludogorets precisa oferecer não é tão forte, né, tão definitivo quanto o de um time com odd de 1,30. Então, pesem isso na hora de escolher os favoritos que vocês vão acompanhar para fazer os jogos nessa tarde, certo? Seguindo aqui temos Maccabi Tel Aviv contra o Bolonha da Itália. O Tel Aviv é o último colocado na competição, então já não tem mais qualquer chance. E o Bolonha, 15º colocado. A gente tem a possibilidade aqui
do Bolonha com um empate também garantir a sua classificação, tá? Não é muito difícil cogitar um empate do Bolonha fora de casa, um lei ao Tel Aviv aqui também nessa faixa de ódio. A gente vai encontrar leis melhores nessa tarde aí. Eu não acompanharia esse jogo por priorizar outras partidas mais interessantes. Seguindo em frente, a gente tem Forest e Ferencváros. Aqui sim, um jogo que a gente pode prestar bastante atenção. Ferencváros está na 7ª colocação. Precisaria aqui pontuar para se garantir nesse G8, que a concorrência aqui vai ser grande, tá? Imaginando aqui que Porto, Genk, o próprio Stuttgart aqui com 12 pontos também são times favoritos contra seus adversários e podem sim vencer e melhorar sua pontuação. Então o Ferencváros precisa pontuar para não ser alcançado por essas equipes, tá? O Forest na 16ª colocação com um empate se garante nos playoffs, não tem mais tanta chance de chegar no G8 da competição, então aqui é um jogo importante para as duas equipes porque os dois times precisam pontuar. Talvez um empate seja o suficiente para os dois, tá? No entanto, existe um risco aqui do Ferencváros, por exemplo, ir a 16 pontos, né? E poder ser ultrapassado por Betis, que tem 14, Porto, que tem 14, e aí já ficaria numa situação complicada aí a equipe do Ferencváros, tá? Então, 16 pontos não necessariamente é o suficiente para ficar nesse G8, né? Mas é um jogo que a gente pode acompanhar com garantia de ter aqui um interesse, né, das duas equipes em tentar vencer esse jogo, tá? Ambas marcam a 2, me parece um bom mercado para esse jogo aqui também, ok? Seguindo adiante, a gente tem Lyon e PAOK. O Lyon é o líder, né? O Lyon lidera essa fase de liga aqui da Europa League, com 18 pontos, mesma pontuação do Aston Villa, que vem logo na sequência. O Lyon tem saldo de gols melhor. O PAOK está na 12ª colocação, ainda com possibilidade de poder chegar nesse G8, embora seja uma possibilidade mais remota, né? Primeiro porque tem que somar na verdade teria que vencer o jogo e torcer para o tropeço de alguns times aqui na sua frente, mas o mais difícil para o PAOK é o adversário, né? Certamente o Lyon vai jogar para tentar a manutenção dessa liderança aqui, já que o Aston Villa também vai ter um jogo aí onde pode somar pontos aqui e ir lá para 21 pontos, né? Seria a pontuação máxima aqui que essas equipes podem chegar. Então o Lyon jogando dentro de casa com o Endrick aí em excelente fase, né? Muito provavelmente vai ser titular nesse jogo também. A gente pode ter o time do Lyon sendo bem superior nesse jogo, embora o PAOK tenha necessidade sim de fazer um jogo ofensivamente mais agressivo, né? Se expondo um pouco. Eu acho que o Lyon ainda deve ser sim o favorito e confirmar o favoritismo nesse jogo, tá? Então, imagino que aqui a gente possa pelo menos cogitar trabalhar um lei ao visitante aqui nessa faixa de odd. Acho um bom preço, certo? Seguindo, a gente tem Panathinaikos e Roma. A Roma na 6ª colocação, mesmo caso do Ferencváros, tá? É um time aqui que precisa pelo menos um empate. 16 pontos é o limite daqui a pouco para pegar esse G8 aqui, então o ideal seria vencer, mas um empate pode ser o suficiente. O Panathinaikos na 19ª colocação, também com um empate, se mantém aqui na turma ali do playoff, né? Então, esse jogo aqui pode ser um jogo mais de compadre, um jogo para as duas equipes empatarem. Odd de 1,67 para Roma fora de casa. Isso aqui também tem a ver provavelmente com os desfalques do time grego. Aqui tem vários jogadores importantes que estão de fora aqui, olha só. Lista grande de desfalques aqui no time do Panathinaikos. Tem alguns jogadores no time da Roma também que estão fora, são importantes, mas a lista de desfalques do time grego é muito mais extensa, né? Então isso aqui pode ser um fator também que pese nos preços para colocar o Panathinaikos mesmo dentro de casa com uma odd de não favorito dessa aqui, tá? Então, lei ao time grego pode ser uma alternativa, mas é aquele jogo, como eu falei para vocês, que o empate pode satisfazer as duas equipes, tá? Depois a gente vai para Betis e Feyenoord. Aqui também outro confronto interessante, tá? O Betis na 8ª colocação precisa vencer. Se não vencer, fica com a sua posição aqui muito a risco, né, desse G8 aqui. Então, um caso de empate do Betis aqui pode significar ter que jogar um playoff na competição aqui, que é um playoff muito equilibrado. Faz todo o sentido das
equipes quererem fugir dessa fase de playoffs e tentar buscar a classificação direta para as oitavas. Então o Betis vai dar o sangue aqui nesse confronto contra o Feyenoord, que está na 26ª colocação, e aqui também é um jogo interessante porque para o Feyenoord a possibilidade de ingressar na zona de playoff aqui também existe e ela é real, tá? Contando aqui com uma derrota de alguns desses times aqui que estão na sua frente com 7, 8 ou 9 pontos aqui, o Feyenoord pode alcançar essas equipes na pontuação e entrar nesse grupo de playoffs, tá? Então é um jogo interessante para as duas equipes. Para mim esse é o tipo de jogo que a gente pode prestar mais atenção, porque tem duas equipes interessadas no jogo, um jogo que pode trazer um volume grande de chances de gols criadas, tanto que a linha do over 2,5 aqui, ó, tá pagando 1,40, tá bem amassado. Imagino que a gente pode ter aqui um lay ao visitante, 4,75 a odd do Feyenoord aqui pra gente pegar uma correção de preço nesse time, levando em consideração que o Betis dentro de casa tem feito uma bela campanha nessa Europa League, tá? Seguindo adiante, a gente tem Sturm Graz e o Brann. Aqui a gente tem uma situação onde as duas equipes, se não me engano, estão numa colocação... o Brann tá na 22ª colocação aqui. Precisaria também uma vitória para não correr o risco de ficar fora dos playoffs. O Sturm Graz, esse já não tem mais qualquer chance de chegar ali na fase de playoffs, tá? Então, jogo para um time só aqui. Acredito que, mesmo como visitante, o time do Brann tem a condição de fazer um excelente jogo aqui. Não necessariamente uma vitória tão elástica, mas conseguir a vitória que precisa para se manter nesse grupo de playoffs aqui, tá? Então, pode ser que aqui a gente tenha a possibilidade de trabalhar lei ao time da casa, pode ser que a gente tenha a possibilidade de trabalhar gols, sobretudo no primeiro tempo, tá? É mais ou menos por aí que eu analisaria esse jogo, mas não é dos jogos mais interessantes. Talvez eu nem acompanhe esse jogo aqui e foque nos outros onde as duas equipes têm interesse em ganhar o jogo. Para terminar, a gente vai falar de Stuttgart e Young Boys. Aqui a gente também tem a equipe do Stuttgart que briga aí, ainda sonhando com a possibilidade de pegar um G8, tá? Precisaria aí de muitos tropeços das equipes à sua frente. A última partida do Stuttgart foi uma derrota de 2-0 para a Roma. Se esse jogo aqui tivesse sido uma vitória do Stuttgart, provavelmente ele inverteria de lugar com a Roma, ele estaria lá na 6ª colocação e a Roma aqui em 12º, 13º. O Young Boys na 23ª colocação precisa também da vitória para se manter aqui no playoff, tá? Então os dois times têm interesse nesse jogo aqui. Esse é um daqueles jogos que vale a pena a gente acompanhar com mais atenção. O que atrapalha bastante aqui é a odd do Stuttgart para esse jogo, tá? 1,18 é muito amassado a favor do time alemão para essa partida, tá? Se essa odd tivesse aqui na casa de 1,30, a gente iria considerar fortemente prestar bastante atenção nesse jogo, tá? Com uma odd de 1,18, 1,20 aí fica muito complicado a gente escolher fazer esse favorito aqui, tendo outros favoritos no mesmo contexto, com preços mais atraentes, tá? A linha de over também, naturalmente, bastante amassada. Aqui o mercado espera que o Stuttgart goleie o Young Boys nesse jogo. Eu não vejo o Stuttgart jogando para golear o Young Boys, tá? Até pelo que a gente viu os últimos jogos dessa equipe aqui na competição, tá? Então, vamos acompanhar para ver. Talvez seja um jogo para a gente ficar de olho daqui a pouco no segundo tempo, caso aconteça alguma coisa diferente. Show de bola? Lembrando que todas essas entradas que eu estou sugerindo para vocês, eu vou trabalhar elas lá no site do Bolsa de Aposta, que é quem apoia aqui o conteúdo do canal. Se você não tem conta no Bolsa de Aposta, recomendo demais que você crie a sua conta lá, porque é uma plataforma que não te limita, é uma bolsa esportiva, você vai trabalhar contra outros traders e não contra a plataforma, e isso pode te dar uma vantagem muito grande, porque se você estiver bem preparado para fazer esses jogos, acompanhando essas análises que a gente está fazendo aqui, colocando em prática um planejamento, uma metodologia, você vai estar à frente de boa parte da galera que está trabalhando lá também. Então isso te dá uma vantagem competitiva muito grande, trabalhar numa bolsa esportiva. Então indico aí para vocês o Bolsa de Aposta. Lá também você vai encontrar super odds para boa parte desses jogos que eu comentei aqui. E para criar uma conta é só clicar no link que está na descrição do vídeo ou escanear esse QR Code que está aqui embaixo da minha carinha aqui no vídeo. Beleza? Lembrando sempre, para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. Seguindo em frente,
a gente vai fechar aqui falando dos 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Às 20 horas, Mirassol e Vasco fazem a sua estreia na competição. A gente já tem aqui, ó, os resultados, né, da primeira rodada aqui, pegando o histórico das 2 equipes no campeonato passado, tá? O Vasco flertou com o Z4 do campeonato em boa parte da competição. Para essa temporada, teve uma perda significativa, que foi o Ryan, jogador que já saiu da equipe e não participa mais do elenco do Vasco. Então a gente tem aqui uma grana que entrou na equipe do Vasco, mas que ainda não se reverteu em reforços para o time. Então o time do Vasco perde bastante com a saída desse jogador aqui. A nível técnico, o time cai de nível, tá? A equipe do Mirassol passou por uma reformulação grande também. Eu não acredito que o Mirassol consiga voltar para essa temporada com o mesmo potencial que teve na temporada anterior, até porque esse ano, além do calendário do futebol brasileiro estar bem diferente, o Mirassol ainda vai ter também o compromisso da Libertadores, que deve ser sim uma prioridade para a equipe avançar para a fase de mata-mata da Libertadores. Isso vai desgastar muito o elenco do Mirassol aqui. Então, mesmo achando que o time do Mirassol não vai render tanto quanto rendeu na temporada passada, ainda acho um time muito forte para bater, por exemplo, de frente com uma equipe como a do Vasco da Gama. Tanto que o Mirassol é favorito dentro de casa. A gente já tem o mercado entendendo a condição do Mirassol dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que faz sentido esse favoritismo aqui. Acho que é muito cedo a gente falar em padrão de jogo, em estilo de jogo, quando a gente tem um Campeonato Brasileiro começando praticamente com os times todos em pré-temporada ainda, né? Então a gente precisa que essas equipes amadureçam e nos mostrem aí um estilo de jogo, um padrão que a gente possa acompanhar. O que facilita, nesse caso aqui pro lado do Vasco, é a ideia do Fernando Diniz, que é um treinador que a gente já sabe como ele organiza o time, a gente já sabe, já consegue entender mais ou menos a dinâmica que o time dele vai atuar dentro de campo, assim como o Guanais, o técnico do Mirassol, que fez uma boa temporada no ano passado, e a gente já sabe que ele vai tentar replicar aquele modelo de jogo aqui, tá? Então, faz sentido esses preços. Acho que a gente pode cogitar trabalhar daqui a pouco um lei ao Vasco aqui, mas é um jogo muito mais para observação, assim como foram todos os outros jogos dessa primeira rodada na data de ontem, tá? Depois a gente vai para Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo está passando aí por uma crise institucional complicada. Notícias aí da SAF do Botafogo devendo muito dinheiro a curto prazo, o time tá num transfer ban, não consegue contratar para reforçar o seu elenco. Já do lado do Cruzeiro, a gente tem um time aí que fez contratações pesadíssimas, destaque para o Gerson, que eu não sei se ele vai começar jogando, acho até que ele não tá colocado aqui na escalação, mas conseguiu segurar o Matheus Pereira, conseguiu segurar o Caio Jorge, jogadores que receberam assédio aí para sair do time nessa janela. Acabou conseguindo manter esses jogadores e ainda trouxe o Gerson, uma das maiores contratações do futebol brasileiro na história, né? Só não é a maior porque agora o Flamengo acabou contratando o Lucas Paquetá, pagando uma Babilônia de dinheiro, mas essa contratação do Gerson até então era a mais cara do futebol brasileiro. Então isso mostra o interesse do Cruzeiro em se reforçar para as competições que vai disputar na temporada. Acredito que o time do Cruzeiro chega assim muito forte para essa temporada também, embora não tenha ido bem no clássico pelo Campeonato Mineiro contra o Atlético, mas o Cruzeiro é uma equipe que tem ainda muito a crescer, né? Com o Tite como treinador, é um treinador que tem mentalidade, que tem um bom retrospecto, que tem repertório também para montar o seu time. É bem provável que a gente tenha o Cruzeiro no nível competitivo interessante nessa temporada, tá? Se isso vai se refletir nesse jogo já na estreia contra o Botafogo, a gente não sabe, precisamos acompanhar para ver, tá? Mas pelo contexto aqui, eu gosto do mercado de lei ao time da casa e ambas marcam a 1,95, são os dois mercados que eu acho interessantes para esse confronto aqui. Beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue aqui nas redes sociais, Telegram, Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo e bora comentar aqui o que você acha desses jogos para essa quinta-feira, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima.